Nossa, que caneta legal, dá pra trocar de cor. Como será que eu falo eu curti alguma coisa em alemão? Hallo, liebe Leute! Hoje nós vamos aprender a utilizar o verbo gefallen do alemão. Esse verbo é geralmente traduzido como agradar ou ainda curtir alguma coisa. Inclusive, para quem lembra da época que o pessoal só usava o Facebook e que o botãozinho do like tinha escrito do lado curtir, em alemão esse botão é o Gefällt mir, igual esse que está aqui do lado. Então, esse verbo gefallen é um verbo muito importante e é o que a gente vai aprender hoje. Los geht's! Talvez você esteja pensando, tá, mas eu já sei usar o mögen, eu já sei usar o gern daquele outro vídeo. Por que eu preciso desse gefallen? Sim, essa é uma ótima pergunta. Claro que, dependendo da frase que você está utilizando, você pode usar tranquilamente o mögen, pode usar o gern. Porém, o gefallen merece um vídeo especial porque ele é um verbo muitíssimo utilizado no dia a dia do alemão para falar sobre coisas que te agradaram, coisas que você achou muito legal, que você curtiu. Olha só, o primeiro verbo que eu utilizei para dizer o significado foi o verbo agradar. Porque no alemão o gefallen funciona muito parecido com o nosso verbo agradar. Enquanto no português a gente acaba falando, eu curti essa caneta, no alemão eles vão falar, essa caneta me agrada. Isso significa o quê? Que a caneta é quem é o sujeito da nossa frase. Por exemplo, para eu dizer que eu gostei dessa caneta aqui em alemão, usando o verbo gefallen, eu vou dizer der Kuli gefällt mir. A caneta agrada-me. Se a gente fosse traduzir na mesma ordem que o alemão é falado palavra por palavra. Ou seja, nessa frase, o sujeito é a caneta, certo? É der Kuli. E é por isso que o verbo gefallen, que é um verbo irregular, está conjugado na terceira pessoa, porque está concordando com o Kuli. Então, der Kuli gefällt. E o eu? Cadê o eu dessa frase? Não tem a palavra eu, vai ter só a palavra me, né? Agrada-me, certo? Gefällt mir. Uma coisa muito interessante desse verbo gefallen, gefällt mir, é que ele é utilizado para falar sobre coisas específicas que te agradaram e não para dizer que você gosta de coisas gerais. Por exemplo, eu gosto de livros. Então, se eu quiser dizer que eu gosto de livros em alemão, livros é uma palavra geral, certo? Nesse caso, eu vou utilizar aquele verbo mögen que nós aprendemos na aula anterior. E vou dizer ich mag Bücher. Mas eu posso falar que um livro específico que eu li me agradou. Por exemplo, recentemente eu li o livro O Alquimista, do Paulo Coelho. Eu posso falar em alemão, então, ich mag Bücher, e posso falar der Alchemist gefällt mir. Curti o livro, Alquimista, certo? Eu posso utilizar também o ich mag der Alchemist. Porém, vocês vão reparar que no dia a dia é mais comum, nesse tipo de situação, os alemães utilizarem o verbo gefallen. Se você não sabe como utilizar o verbo mögen, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para a aula em que eu explico como é que utiliza esse gostar, né? O ich mag. Outra coisa importante de notar nesse verbo gefallen, esse verbo agradar, é que a gente acaba utilizando mais comumente esse verbo na terceira pessoa, ou seja, para falar do ele, ela, eles, elas, de objetos no geral. Isso significa que se a gente está falando da caneta, eu vou falar der Kuli gefällt mir, certo? Terceira pessoa conjugando, concordando com a caneta me agrada. Mas se eu quiser falar sobre duas canetas, eu vou poder dizer die Kulis gefallen mir. Se bem que esse aqui não é uma Kuli, né? Tá mais para um Stift. Mas kein Problem. Bom, e se eu quiser falar que outras pessoas gostaram da caneta? Aí a gente vai precisar conhecer o equivalente do mir para as outras pessoas. Falando em termos de gramática, esse mir é um pronome pessoal do alemão que está no caso dativo. Mas se você não sabe nada sobre os casos do alemão, não se preocupe com isso agora, a gente vai falar sobre eles numa outra aula. Por hora, se concentre em memorizar como é que funciona esse gefällt mir e para as outras pessoas também. Ainda utilizando a caneta como exemplo. Então, se eu estou falando sobre mim, que a caneta me agrada, que eu curti a caneta, eu vou dizer der Kuli gefällt mir.
E se eu disser que você curtiu a caneta? Der Kuli gefällt dir. E se eu for dizer que ele, por exemplo, agradou o meu amigo, o João? Vou dizer Der Kuli gefällt ihm. Esse vai ser o mesmo utilizado para palavras neutras, ou seja, o equivalente do mir para o ele, e para o es é o ihm. Então, digamos que, sei lá, vou inventar um exemplo aqui, que tem um cavalo é uma palavra neutra, das Pferd, e ele gostou da caneta também. Então, eu vou dizer Der Kuli gefällt ihm também. Não porque o cavalo é macho, mas porque a gente está falando, se referindo ao Pferd, das Pferd. E se eu quiser dizer que a caneta agradou ela, certo? Por exemplo, a minha mãe. Vou dizer Der Kuli gefällt ihr. E se a caneta nos agrada? Vou dizer Der Kuli gefällt uns. Se a caneta agrada ao vocês informal ou ao vós, eu vou dizer Der Kuli gefällt euch. E para o sie do plural, eles, elas, e para o sie formal, eu vou dizer Der Kuli gefällt ihnen. A única diferença é que quando a gente está falando do sie, a pessoa você ou vocês do formal, a gente vai ter que escrever esse ihnen com letra maiúscula. Jetzt bist du dran. E agora é a sua vez. Escreva aqui embaixo nos comentários um exemplo utilizando gefällt mir. Se você está começando a aprender alemão agora, confira também a minha playlist chamada Alemão do Zero, que está no link da descrição desse vídeo aqui embaixo. Das ist alles für heute. Danke, Leute. Tschüss. Confira também a minha... Alemão do Zero? Esqueci o nome da minha playlist. Das ist alles heute. Não.